Então, tá, pessoal, agora nós vamos começar mais uma aula do projeto Catar e Carnavalizar. O nosso quinto módulo é um módulo de construção do manequim para mulagem e também da gente fazer a parte da frente de uma blusa no mulagem, tá bom? Então, vamos só explicar o que seria a técnica de mulagem. A técnica de mulagem é diretamente feita no manequim, né? Então a gente não tem todos aqueles cálculos que tem que fazer para fazer a modelagem, né? É uma modelagem que ela é feita diretamente sobre o manequim, tá? Nós podemos utilizar um manequim que é um manequim padrão, né? Que a gente compra manequim tamanho 42, tamanho 48, tamanho 50, ou a gente pode então fazer um manequim de acordo com o corpo que a gente quer fazer a modelagem, tá? É claro que é melhor a gente ter um manequim padrão, porque daí assim a gente consegue, com o mesmo manequim, modelar para mais pessoas, né? Então, nesse caso, se eu puder sugerir, eu sugiro que se compre, porque o manequim é bem caro, né? Que se compre um manequim de tamanho um pouco maior, né? Um tamanho 48, um tamanho 46, de preferência um tamanho 48, porque daí para a gente poder fazer os ajustes fica mais fácil diminuir do que aumentar, é impossível, né? Depois que a gente faz a modelagem, é difícil a gente fazer a ampliação dessa roupa, então a gente vai conseguir fazer só a diminuição, né? Então, um manequim 48, para quem quiser adquirir, é o ideal. Feminino. Masculino também seria o melhor o 48 ou até o 50, né? Então, como fazer um manequim para mulagem, né? Vocês estão vendo aqui no vídeo já, né? Que eu utilizei como manequim a minha filha, né? A Vanessa. Eu fiz um envelopamento do corpo dela. Para isso eu utilizei os materiais plástico filme. Em vez do plástico filme, também a gente pode utilizar uma camiseta velha, né? Mas no caso daí essa camiseta vai ficar inutilizada porque ela vai ficar sendo parte desse manequim, né? Agora, se eu quiser fazer sem inutilizar essa camiseta, eu faço com o plástico filme, passo por volta de todo o corpo, e é importante seguir esses processos ali, né? Primeiro fazer a parte do busto, fazer um X na parte do busto, como tá ali colocando aqui nesse vídeo, né? É importante que a gente faça esse V ali no decote, né? Faça esse X no busto, né? Para que ele fique bem, estruturando bem o corpo, né? E também usei tesoura e fita crepe, né? Aí depois que eu passei pelo busto, fazendo o X, e é importante também a gente não deixar muito apertado, porque se a gente apertar principalmente o busto, ele vai ficar aquela coisa prensada, né? Então é importante que a gente deixe o busto o quanto mais natural, melhor. Depois que eu passei então esse plástico filme, né? Aí eu venho com a fita crepe para fazer uma estruturação um pouco mais resistente, né? Aí ela vem ali fazendo o primeiro X, né, no decote, né? Ali já tá toda a parte onde eu coloco a fita crepe é onde tá com o plástico filme por baixo, né? Para que depois quando eu venha fazer o corte disso, eu não corte a blusa de baixo, né? Então fazendo sempre essa estruturação aí para que a gente tenha esse X ali que eu demonstrei agora, e para que a gente tenha bem bonitinho, bem caracterizado o corpo, porque depois a gente vai precisar disso, inclusive com as marcações, para a gente fazer a modelagem, né? Passando ali embaixo das axilas, é importante ter bem essa estruturação, né? E o quanto mais possível a gente passar de fita crepe ali, mais estruturado ele vai ficar, né? Depois disso eu retirei do corpo dela, né, só cortando na parte das costas ali, retirei como se fosse um colete, né, e aí eu fiz a estruturação desse manequim para que ele ficasse um pouco mais resistente e também estruturado para que ele ficasse de pé, para que a gente tivesse uma estrutura que pudesse fazer
colocar alfinete, enfim. O meu manequim, propriamente, ninguém precisa fazer igual, mas eu estou sugerindo, né, até porque eu uso dessa forma, eu coloco ali dentro e ele passa a ser até um local onde eu faço guarda de alguns retalhos, né? Então, porque a gente acaba tendo uma casa muito pequena e aí a gente precisa de locais para a gente poder fazer essas guardas de retalhos, né? Então, eu deixei ele oco por dentro, né? E aí ele também fica bom de a gente fixar o alfinete, né? E aí eu vou colocando essas pequenas tiras ali, né? Eu utilizei tiras de carpete, mas pode ser um outro material resistente, né? Para que ele fique bem durinho, né? E a gente possa fazer essa estruturação do molde depois em cima dele. Colei com cola quente, né? Para ficar o mais resistente possível. Depois disso, só mostrando ali, né, como é que ele ficou por dentro, ele fica totalmente oco por dentro, né? E aí eu vim e tirei as medidas dele. É importante na hora de tirar as medidas, né, que a gente tenha os locais apropriados para tirar essa medida, né? Então, também é bom que a gente faça essa marcação num caderno para que a gente não perca, né? E ali assim, ó, sempre nessa linha do centro, né? Iniciando no centro do pescoço, passando pelo centro do busto, é importante, então a gente tem uma medida ali, pega a metade, né? E faz bem a linha do centro do busto, né? E pegando essa linha que vai ser o que deu ali 44, né? E depois a linha do busto, né? Que passa bem na parte mais protuberante, sim, do busto, né? Que fica bem nos mamilos, né? E aí a gente pode fazer essa medida para que a gente faça esse retângulo, né? No meu caso, deu um retângulo de 44 por 21. Depois eu fiz o corte do tecido, né? Para eu fazer este acabamento do meu manequim, eu utilizei um tecido que é um tecido elástico, é uma elanca, né? Que era o tecido que eu tinha em casa, né? Agora com a pandemia a gente tá bem complicado de fazer compra de tecido, né? Então é o tecido que eu tinha em casa, né? Pra gente fazer esse molde. O que acaba sendo que quando a gente faz um corte para fazer mulagem de um tecido que é elástico, a gente tem que cuidar que as medidas elas devem seguir um padrão de tecidos elásticos, né? Ou seja, a gente acaba diminuindo inclusive algumas medidas para que ele não fique excessivamente, não dê excesso de tecidos em alguns locais, né? Principalmente no busto, né? E nos locais de cintura e de baixa cintura. Então a gente tem que deixar bem a medida bem exata que a gente tirou no manequim e fazer o corte desse tecido de acordo com essa medida. Então ali, por exemplo, eu medi 21 no busto, né, que era a medida maior, de circunferência maior, né, que eu tinha, e os 44, que era a medida da altura do tronco, né, que é o que a gente diz, né, a altura do manequim, né. E aí eu fiz esse corte, fiz a dobra do tecido e depois essa dobra vocês vão ver que ela vai ficar bem na parte central dali, da onde eu quero fazer esse acabamento do meu manequim, tá? Então é importante a gente sempre utilizar ali a mesa de corte, né? Que ela sempre nos ajuda a fixar o tecido, ela sempre nos ajuda a fazer quanto melhor a fixação, mais reto tá o corte do tecido. Ali apareço eu tomando meu cafezinho, porque precisa, né? Claro, a gente sempre tem que ter isso na nossa aula, né? E ali eu tô fazendo, então, já iniciando o acabamento, né? Então, o que que eu fiz? Eu mantive o tecido dobrado, né? Para que eu fizesse a estruturação do molde desse tecido em cima do próprio tecido que eu ia fazer mesmo a capa, né? Então, é importante que a gente faça da maneira mais fácil e ágil possível, né? Então, ali de novo eu medi aonde que seria a linha central do meu molde, marquei, né? Eu utilizo para marcar, eu utilizo um sabonete, né? Dentro da sustentabilidade que a gente fala no nosso projeto, né? A gente utiliza coisas sustentáveis, então eu não utilizo giz, eu utilizo um sabonetinho
que já é uma reutilização de um material, né? Aí eu fiz toda a fixação na parte central ali do manequim, né? Do tecido, e isso já é como um mulage, né? Mas só que eu tô fazendo com o próprio tecido que eu vou fazer a capa do meu manequim, tá? Então é importante a gente fixar bem na parte central, bem reto, de acordo com o que tá no centro ali, com o que tava com que eu fiz essa marcação, né? E aí na parte do pescoço eu fiz um cortezinho, né? Um piquezinho para que o tecido tenha um certo caimento ali no ombro. Aí desci no ombro, né? Fixei, né? O tecido ali e também na cava da manga, né? Daí ali na cava da manga fixei o tecido ali também, né? E fixei no tronco, né? Na lateral do tronco, tá? Ali eu fiz as marcações da onde que seria a cava e o ombro, né? Para que eu depois fizesse o corte desse tecido de acordo com o que está marcado ali, tá? É importante que a gente mantenha o quanto mais reto possível tiver o tecido, para que a gente depois, quando for fazer a costura e quando for fazer a primeira prova, né, que ele não fique sobrando. Então a gente, se tiver um tecidinho sobrando assim, vai ajeitando, que o mulagem é assim mesmo, a gente tem que ir ajeitando sempre, às vezes vai ter que fazer uma pence, né? Depois vocês vão ver na blusa que a gente vai fazer uma pence, né, necessariamente, até porque a gente vai estar trabalhando com tecido plano e não uma malha, né? E ali eu marquei também a parte ali do decote do pescoço, né? Então teve a marcação do decote pescoço, ombro, cava e lateral, né? Fazendo o acinturamento ali do manequim. Depois, né, ainda com o tecido preso à frente, eu fiz a modelagem das costas, né? É importante que o tecido esteja preso na parte da frente, né, que ele ainda esteja com ele na parte da frente, porque daí eu faço a continuação dessa modelagem na parte das costas. Então eu medi, como nas costas a gente não tem busto, então a minha largura das costas é menor do que a largura da frente para manequins femininos, né? Então deu 18 a largura e a altura deu a mesma, deu 44, né? Aí eu fiz a medida, também fiz o corte e também fiz a dobra do tecido, né? Para que eu já fizesse esse corte dele pensando na peça completa, né? Aí fiz a mesma coisa, a gente faz todo o alfinetamento dele, alfineta todinho ele na central, né? Na área central ali onde a gente faz aquela linha onde fica a coluna vertebral, né? Deixo ele todo alfinetadinho ali, tá retinho, aí eu vou passando para as laterais, fixo ali a base embaixo da cava da manga, né? Bem rentezinho, porque ali, como a gente está trabalhando com malha, a gente não vai deixar nenhuma sobra de tecido, né? Porque a malha ela estica, então a gente precisa, inclusive, que ela seja esticada para que ela tenha uma boa vestibilidade, né? Então fica ali fica bem fixa, né? Ó, dá pra ver bem direitinho que ela tá bem fixadinha ali. Faço um cortezinho que é ali naquela área do pescoço, né? Fixo ali e ali eu vou fazer o outro desenho marcando onde é o ombro e onde é a cava, né? Então faço essa medida ali para depois que eu tirar, né? Eu errei ali, né? Então usei um lencinho umedecido, porque como eu tô usando um sabonete, é bem fácil da gente fazer essa correção ali, né? Ah, também tem aquela medida ali do decote do pescoço, né? Que também tem que deixar arredondado, né? E cortei ali mesmo já o ombro, não tem problema. Mulagem é assim também, é uma coisa, é bem mais orgânico, natural, né? A gente fazer é bem mais fácil, inclusive,
do que a modelagem centesimal, né, com todos aqueles cálculos que a gente tem que fazer, aquela modelagem plana. Aí depois fui pro acabamento, né, como eu tenho uma máquina que só tem costura reta, eu troquei o meu calcador, né, meu calcador era aquele calcador que vem com a máquina, né, aquele padrão. Eu troquei por esse calcadorzinho ali que vocês estão vendo, aquele dentinho que eu tô mostrando. Esse é um dentinho de um calcador para malha, né? Por quê? Porque eu vou utilizar a costura overlock da minha máquina. Porém, a minha máquina, ó, então ali eu tenho, tô estruturando ela ali para costura overlock, né? Tô escolhendo ali o S1 e a costura zigue-zague de overlock, tá? Então deixo ali no zero, a minha agulha no zero. Estou usando na linha de base uma linha de overlock, que é importante, que é uma linha que ela é elástica, né? Então eu tô usando ali na minha bobina de baixo. E na parte de cima, na linha de cima, daí eu tô utilizando a linha de costura plana mesmo, né? Então, como eu não tinha da mesma cor a linha de base, né, a linha da bobina, eu utilizei preta, né, que é assim mesmo, né, principalmente na pandemia a gente utiliza o que a gente tem. Então, utilizei essa linha de cima, é da mesma cor do tecido, porém de baixo, para que a gente tenha elasticidade, eu utilizei a linha com a cor mais próxima possível que eu tinha. E que sempre que a gente tiver isso, um conselho, sempre use a linha mais escura que tu tens, né? Então, por exemplo, eu tinha vermelha, mas vermelha ia ficar aparecendo. Então, o preto é o mais aconselhável. Daí seria naquele caso. Aí eu fiz ali a minha costura, o meu calcador já me ajuda bastante, né? Porque ele vai direcionando o tecido para que eu faça a costura somente na borda, né? Que é o que a gente precisa mesmo para que fique um bom acabamento e feito assim de acordo com o que o overlock já faz naturalmente, né? Tá? Então fiz ali essa costura. Então, falando na questão aí da marcação, né, do manequim, nós temos as marcações que são feitas na lateral, na frente e nas costas. Aí eu coloquei as numerações aqui, né? Dessa marcação, né? Aqui também todas as marcações que a gente deve fazer para que seja feito um molde em cima dessas marcações. Aqui também é importante colocar, né? A marcação da cava é bem importante porque a gente usa essa marcação para fazer os desenhos depois, né, do molde. Então eu vou falar para vocês todas as marcações, né? Depois a gente vai aprender como fazer. Nós temos a circunferência de pescoço, né? Deixa eu voltar aqui. Que é essa marcação aqui, ó, circunferência de pescoço, que a gente faz toda a volta, né? Fazendo aqui nas costas, vem aqui pela lateral e marca até aqui, tá? Desculpem aí que às vezes eu não tenho muita mobilidade para trabalhar com o mouse aqui, então fica meio... Mas dá para entender que é bem essa marcação ali que a gente tem que fazer no manequim, né? Tá. Depois vem a marcação centro da frente. Como é que a gente faz, né? Essa marcação. Essa é importante a gente fazer essa marcação porque ela é a marcação que é a linha base, linha guia que eu vou utilizar para eu poder prender, né, o meu tecido que eu vou utilizar para fazer essa modelagem, né, esse mulagem, tá? Então ela vem aqui do centro do pescoço, ela passa pelo centro aqui do busto, no centro da cintura e o centro do quadril, né? Então é importante eu pegar essas medidas aqui entre seios, medir, e essa medida aqui do centro do pescoço. E depois eu desço essa linha reta até aqui o centro do quadril. Faço essa marcação, tá?
Depois eu venho aqui para a medida do centro das costas, né? Que é essa marcação também vertical, que ela vem... a gente primeiro precisa fazer aqui a marcação, que é a marcação ombro a ombro, né? A gente faz essa marcação aqui, né? E no centro dela a gente vai fazer um pequeno ponto, né? Vai pegar desde o centro do pescoço e vai descer ela, marcando então todo o centro das costas, tá? Fixar a linha do busto, né? Que é essa linha aqui da frente, né? Do busto, junto com a linha do costado, tá? E aí ela fica dando toda essa volta aqui, que é importante. Fazer a marcação da cintura, né? A cintura no molde feminino é bem fácil, né? É o local onde tem a menor área daqui, né? Da encurvatura aqui, é onde tem o menor local, é a área da minha cintura. E que é a área da cintura, né? Que é aqui do molde seguinte, do slide seguinte, tá? E a área do quadril é bem aonde eu tenho a maior, né, a medida, né, mais elevada, digamos assim, né, que é a área do quadril, né, a maior medida de circunferência, né, na área do quadril, tá? A linha princesa também é bem importante, que é essa linha aqui, tá? O que a gente faz? Como a gente tem essa medida daqui bem aonde está o bico do seio, né? A gente pega, coloca essa medida, a gente pega, coloca essa medida aqui bem marcadinha, sobe até o centro do ombro, tá? E depois desce ela. Aqui na cintura, como que a gente tem que medir? Aqui a gente pega a cintura, né? Então, faz essa medida aqui da cintura. A gente tira menos 1 centímetro, quer dizer, a gente dá uma entradinha nela, né? E a gente marca. Aqui no quadril, como é uma área que é maior, o que vai acontecer? A gente vai fazer mais 1 centímetro, né? Pra cá, e aí a gente marca. Então, vem da metade do ombro, da separação do busto, na cintura menos 1 e no quadril mais 1. Essa aqui é a minha linha princesa. A gente usa para fazer os decotes, né, de blusas, várias marcações, pences e etc, etc. Aí vem a marcação de ombro, né, que é essa marcação aqui bem acima, bem aqui onde fica o ossinho aqui do ombro, tá? Então, o que a gente faz? Ela serve para marcar a linha da princesa, né? E ela serve também para a gente fazer o cruzamento da linha do costado lá atrás, né? E vem para cá, ó. Essa linha do costado, tá? A circunferência do pescoço, né? Que segue o delineado esse aqui, que a gente já marcou, né? Que é importante também para a gente fazer os decotes de blusa, tá? E é isso. Então, o meu manequim, ele fica pronto quando ele tá todo marcadinho como esses aqui. É importante eu ter essas marcações, mais uma vez falando, né? Senão eu não vou conseguir fazer meu mulagem. E além dessas marcações que estão aqui, é importante ter esse círculo aqui na cava. Então, vamos para o molde da blusa, né? Que é o mulagem efetivamente, tá? Pra gente fazer um molde de uma blusa, um molde de uma camisa, né? A gente, quando tem, inclusive, um manequim que ele tem meia perna, a gente consegue fazer molde de saia no mulagem, né? A gente usa um tecido bem simples, né? No caso, eu usei TNT, né? A gente usa um tecido bem simples para fazer o molde, né? E depois que a gente faz essa modelagem em cima do manequim,
Aí a gente corta esse tecido, né, com os cortes certinhos como a gente fez na marcação no manequim, e aí a gente passa assim daí para o tecido final que vai ser feita a peça, tá? Então a primeira marcação, a primeira molagem, a primeira modelagem é feita num tecido bem simples para que a gente possa daí fazer depois a passagem dele para um tecido que vai ser feita a peça efetivamente, tá bom? Então, para a gente cortar esse tecido, né, que vai servir para fazer o meu molde, quais as medidas que a gente tem que ter, tá? Então, a gente tem que ter a seguinte medida. Deixa eu pegar um ponteirinho aqui, tá? A gente tem que ter a largura do busto, tá? Que a gente já falei para vocês como é que faz a medida, né? O busto a gente sempre tem que pegar na parte mais protuberante, né? Na parte maior no meu busto, né? E eu sempre coloco 2 centímetros a mais, que é para eu ter uma mobilidade do meu tecido dentro, em cima do manequim que eu vou fazer a modelagem, tá? Então, eu pego essa medida para fazer um retângulo e pego a altura, né, que é a altura do meu tórax aqui, né, que ela vem desde o pescoço, aqui, desde essa linha aqui do pescoço, do decote, né, até, opa, já foi pra frente, até o final ali, aonde fica o quadril. E eu coloco mais 5 centímetros para a gente ter uma boa área também de mobilidade, né? Então, ele acaba ficando, ó, vocês podem ver aqui, um pouquinho maior aqui e também aqui um pouquinho maior, tá? Então, é bom que tenha esse tecido um pouco maior para que eu possa fazer uma modelagem de acordo como precisa no mulagem, porque no mulagem tu faz uma série de mecanismos de ajuste, né? Tu tem que puxar de um lado, deixar um pouco mais adequado de outro, né? Fazer as pences. Então, tu precisa de uma certa mobilidade de tecido, aí tu aumenta ele um pouquinho para que tu tenha essa forma de tu fazer esse corte de modelagem, né? Então, o que eu preciso marcar nesse tecido? Eu preciso marcar a linha do busto, né? Inclusive, quando eu marco mesmo, vocês vão ver depois, eu marco e escrevo busto, né? Eu marco a linha da cintura também, né? E a linha do quadril ou baixa cintura, né? No caso, eu vou ter a linha da baixa cintura que vocês vão ver ali, tá? Então, eu faço essas marcações porque depois eu preciso cruzar o que eu marquei no tecido quando eu venho aqui pro meu manequim. Então, quando eu trago esse tecido depois de cortado aqui para frente do manequim, que eu tenho que alfinetar ele, eu tenho que pegar essa linha que eu marquei aqui, ó, e colocar aqui exatamente nesse ponto e alfinetar direitinho. Vocês vão ver aqui agora. Então, aqui eu tô fazendo a medida, né, do meu manequim. Então, eu tenho lá 44, né? E eu sempre deixo um pouquinho a mais. Então, ali eu deixei um pouquinho a mais e na linha ali do centro do manequim também deixei um pouquinho a mais. Então, eu acabei fazendo um corte aí de 29 por 44. Embora eu saiba que o meu manequim tinha 21, né? Lembram antes? Ele tinha 21 de busto, mas eu fiz um tecido bem maior para eu ter uma mobilidade, né? Na largura, principalmente, né? Aí eu faço o meu retângulo, né? Pego o TNT, que é o que eu uso para fazer molagem, né? Faço o meu retângulo. Tá? Tem gente que usa algodão cru, né? Tem gente que usa outros tipos de tecido, mas o tecido mais barato é o TNT, porque na verdade essa modelagem tu pode guardar, claro, né? Mas também se tu tiver que botar fora, não vai fazer mais, e não é né? Como se diz ecologicamente, não existe fora, né?
Então já é um tecido um pouco menos agressivo aí para tu fazer o descarte, tá? Então eu marco ali a linha do busto, a linha da cintura e a linha da baixa cintura, né, no meu caso, porque no meu manequim eu não tenho ele até o quadril, ele vai só até a linha da baixa cintura, que é a metade entre a cintura e o quadril, tá? Aí eu faço as marcações bem direitinho, porque eu vou precisar que essas marcações estejam bem evidentes, né? Para que quando eu prenda esse tecido no meu manequim, ele tem que estar cruzando bem direitinho as linhas com as marcações que eu já tenho no manequim. Isso é imprescindível para que eu consiga fazer um bom mulagem. Aí eu corto, né, o meu retângulo. Né? Faço o mais reto possível, né, o corte, e vou prender lá. Então, aí eu tenho a marcação e eu cruzo exatamente a linha que tá marcada, né, que tá com a marcação aqui do centro, cruzo exatamente a linha do busto, né, para poder fixar o tecido no manequim, tá? Então, fixo bem ele. Nesse caso, esse manequim é bom porque eu posso fixar o meu alfinete, né? Até o meio dele, porque os manequins que a gente acaba comprando, eles são de madeira, só com um tecidinho, né? E aí a gente acaba que é difícil fixar, né? Então, esse manequim que tu faz assim, né, em casa, ele acaba tendo esse benefício, né? Então, eu fixei ali bem direitinho no que tá a marcação do manequim com o que a marcação que eu fiz no tecido. Aí o que acontece, ó, sobrou ali, ó, tá vendo? Fez uma sobra ali, né? Bem aqui, né? O que eu tenho que fazer com essa sobra, ó? Eu vou fazer uma pence, né? Sabe aquelas blusas que a gente tem que tem uma pence que vai daqui do ombro até o busto? Então, eu posso fazer essa pence. Se eu não quiser fazer essa pence aqui, eu posso virar todo o tecido e fazer a pence aqui da cava até o busto também, né? Mas o legal do mulage é que para transposição de pence, por exemplo, não tem todos aqueles cálculos, tem que fazer, pegar a calculadora, fazer centesimal, não sei o que. É direto, né? Tu faz ali direto. Uma vez que tu começa a trabalhar em mulagem, tu não vai mais querer largar, porque ela é muito fácil, né? Ali eu desenho o decote que eu quero, ó, já desenhei ali, desenho o caimento do ombro, né? Aqui como é importante, ó, tem a linha da cava bem delimitada, ó, eu já desenho a linha da cava, né? Então eu venho com esse tecido e venho desenhando tudo que tá na minha marcação do meu manequim, eu venho passando pro tecido de cima, né? Ó, tá todo marcadinho aqui, né? Ele fica meio rabiscado, mas depois a gente acerta antes de fazer o corte, tá? Então agora eu retiro ele do manequim, né? Quando eu quiser fazer a parte de costas, eu não retiro, eu faço a parte de costas primeiro antes de tirar. Mas como eu só tô fazendo a parte da frente aqui só para demonstração, então eu já tirei ele, né? Eu coloco ali na mesa. Aí agora a gente vai fazer o acerto dele, né? Vai melhorar essa encurvatura aqui da minha cava, vai melhorar a encurvatura aqui do meu decote, né? E vou desenhar a pence, porque depois eu preciso cortar isso no tecido, né? Então eu vou desenhar ela, né? Para que eu tenha isso bem delimitadinho, um molde bem bom para fazer o meu tecido, né? Então ali já corto, ó. É muito simples, gente, é uma coisa muito boa de fazer essa mulagem, é muito boa. Aí corto bem de acordo, bem na linha mesmo, né? Depois, quando eu for fazer o corte do tecido para fazer a peça, aí eu deixo
1 centímetro de margem de costura, né? Mas aqui no caso não. E é bem legal, ó, gente, porque, por exemplo, a linha aqui da pence, né? Que a gente tem que fazer aquele dentinho, né? Deixar o tecido ali pra gente poder fazer o corte, pra não faltar tecido, né? E ele já fica, ó, eu tô mostrando ali, ó, ele já fica a parte a mais de tecido. Claro, porque eu já fiz isso no mulagem, né? Então ele já fica. E aí fica o molde bem certinho. Aí desse molde aqui eu posso passar pro meu tecido que eu vou fazer a peça. Ele vai ficar perfeito dentro daquele manequim, tá? Então esse é o moulage, né? Que é uma técnica excelente de fazer modelagem, né? Também vou mostrar como é que é a técnica centesimal, que é aquela técnica plana, que a gente faz todos os cálculos, né? Eu sigo uma técnica, né? E a modelagem que é feita pela Marlene Mukai, eu sigo também as tabelas padrão dela, né? E aí, então, a gente acaba fazendo, e já fiz muitos figurinos e roupas, enfim, só seguindo o padrão, e deu muito certo também, né? Mas o moulage é muito bom porque ele é quase que intuitivo, né? Então, ele acaba sendo, inclusive para uma costura mais artística, ele acaba sendo mais utilizado, assim, mais intuitivo para a gente fazer várias e pensar coisas diferentes para a peça, tá bom? Então esse foi o 5º módulo de moulage, espero que vocês tenham gostado, né? E até mais!